Olá, Farma! Eu sei que se você chegou até aqui é porque você tem necessidade de estar atualizado quanto à legislação farmacêutica. E quando a gente fala em legislação farmacêutica, chega a dar um arrepio na alma, não é verdade? Porque não é uma legislação farmacêutica, são muitas legislações, não é verdade? Eu também me senti assim quando eu comecei, logo depois que eu me formei em 2005. Quando eu iniciei, eu também tentei ficar perita em legislação farmacêutica. Só que aí, quanto mais tu lê, mais dúvidas aparecem e mais legislação surge. Aí você começa a se perguntar, será que é essa lei que está vigente? Será que esse artigo já não foi atualizado por outra legislação? Ou será que tem outro que substituiu ele? Qual é a interpretação correta para este artigo? E quanto mais você mexe, mais dúvidas surgem e mais legislação aparece. Não é bem assim? E o maior receio que a gente tem, eu sei que você tem porque eu também tive, quando chega a fiscalização, será que eu vou estar de acordo ou será que eu vou ter esquecido alguma coisa? E parece que sempre brota alguma coisa, não é bem assim? Tanto eu sei disso porque eu também já passei por isso. Quando eu comecei como farma, pois nem sempre, não foi a minha vida toda que eu fui fiscal, não. Eu também estive por mais de 18 anos como farmacêutica de drogaria. E eu sei bem o que você sente. Logo depois que eu comecei a trabalhar, iniciou o SNGPC e ninguém entendia como é que aquilo funcionava. A legislação era confusa, a Anvisa não dava explicações direito, como funcionava. Ninguém sabia o certo o que queria dizer aquela legislação, se existia alguma coisa que poderia ser autorizada diferente do que estava ali. Quando se falava em receitas médicas, então era pior ainda. Os médicos aceitavam só o que eles queriam, da forma que eles queriam. E eu lá, no balcão, recém-formada, tentando descobrir se eu estudava sobre indicação, assistência farmacêutica, legislação farmacêutica, se eu aprendia a rotina da farmácia ou se eu implantava o SNGPC. Mas meu maior medo sempre foi a fiscalização. E quem diria, que um dia eu seria fiscal, para te ver como é a vida. Mas, meu Deus, pensando em tudo isso, a gente nem sabe como é que a gente sobrevive a tudo isso recém-formada. Depois, quando eu me tornei fiscal, eu comecei a viver diariamente a interpretação de legislações. Foi aí que então eu descobri realmente que a legislação não é um bicho de sete cabeças, não é mesmo. Só que ela exige tempo de leitura e principalmente um tempo para interpretação, para a gente juntar as leis que coexistem e que se complementam. E foi juntando a minha experiência como farma e a minha vivência como fiscal que eu percebi a necessidade de ajudar os colegas farmacêuticos sobre legislação farmacêutica, trazendo um aprendizado compilado de tudo que temos hoje vigente. Quem dera que a gente pudesse dizer que somente temos a portaria 344, que é a que nos norteia, mas não é bem assim. Você sabe que não é só isso. E pode ter certeza que os fiscais, eles também procuram e estudam leis todos os dias. E como eu sempre digo, você não tem que ter medo nem receio da fiscalização, não. Você tem que estar o quê? Você é o responsável técnico, você é que tem que estar à altura, entender legislação tanto quanto o fiscal. Tem que estar apto a acompanhar uma inspeção tranquilamente, tão tranquilo tanto da tua conduta como do teu conhecimento. Mas, além da 344, nós temos o quê? Mais de 17 legislações farmacêuticas sobre conferências de receita e outras secundárias, que podem ser aplicáveis à farmácia, desde que a farmácia se tornou um serviço de saúde. Você sabe disso, que a farmácia se tornou um serviço de saúde desde 2018, Bom, enfim, foi vendo tudo isso que eu reuni o meu conhecimento como farma e de fiscal e elaborei esse treinamento Legisfarma. Aqui embaixo vão estar todos os módulos para você olhar, mas eu vou tentar te explicar aqui rapidamente o que eu vou abordar aqui nesse curso. A gente começa com o módulo 1, com conhecimentos básicos. Já dizem os professores que sempre se começa pelo básico, porque é lá onde mora os erros e os vícios de trabalho. E como uma boa filha de professora que eu sou, eu também comecei pelo básico. Depois nós temos 7 módulos seguintes, que vão permear todos os tipos de receita que você pode encontrar no balcão. A, B, B2, C1, C5, C2, antimicrobianos, receita de emergência. E para cada um desses tipos de receita, nós temos o nosso checklist. Mas afinal, para que serve esse checklist? Bom, para você, farma, utilizar na conferência das receitas, mas também você pode disponibilizar para os atendentes de farmácia. Quantas vezes você vai autorizar uma receita e tem um item faltando ou algum erro
que ele mesmo já poderia ter visto e ter orientado o paciente. O segredo do nosso trabalho na farmácia, na drogaria, com o número enorme que nós temos de demanda, nós temos que otimizar o nosso trabalho. E eu acredito que com o checklist seja uma forma excelente de você agilizar isso. O atendente mesmo pode verificar cada receita nesse checklist e já verificar se passa para você dar o aval final ou não. E no verso de cada checklist, nós temos um guia para os cálculos farmacêuticos. Assim, não teremos mais dúvidas no cálculo sobre dispensação. No módulo 11, nós falamos o quê? Sobre as dúvidas dos alunos e outras informações pertinentes. Tudo que vocês me trazem como dúvida e que eu vejo que é uma dúvida, né, um assunto latente, eu elaboro uma aula. Eu prefiro em aulas separadas para que seja mais fácil você acessar. Né? Tem dúvida, você está com uma dúvida, clica naquela aula, já assiste a aula e já sana a tua dúvida. Se fosse uma aula longa, né, com 1 hora, você teria que assistir aquela aula inteira para poder encontrar a dúvida que você tem. Então, eu prefiro assim. O módulo 12 é sobre o tempo de tratamento. Afinal, vivemos pandemia, pós-pandemia, legislação, outra legislação. Vai ser a legislação? Fica a legislação. E aí a gente tem muita farmacêutica ainda insegura sobre o tempo de tratamento. Qual a legislação afinal que está valendo? Então, temos uma aula somente sobre isso e lembre, toda vez que a legislação mudar, eu vou lá e atualizo essa aula para você ter um material atualizado. Temos ainda 2 bônus. Bônus 1, cálculos farmacêuticos na dispensação, como os checklists que eu já te falei. E o bônus 2, orientações sobre os balanços da portaria 344. Como será o suporte? O suporte é diretamente comigo. Sou eu quem vai sanar todas as tuas dúvidas em no máximo 24 horas. Você terá acesso a tudo isso, tanto ao suporte comigo, quanto às aulas, durante 1 ano. E o material? O material é o que a gente disponibiliza, é o que eu utilizo, né, para administrar as aulas, e também os checklists, para você imprimir e utilizar no balcão. Bom, era isso. Agora é a sua vez de tomar a decisão correta e se tornar uma referência em legislação farmacêutica. Eu estou te esperando do lado de cá, ok? Clica aqui embaixo e venha ser você o melhor farmacêutico que você conhece. Estou te esperando.